neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Cantarei de Deus a história que livrou-me do mal e concedeu-me salvação. Com amor, Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou. Se foi por ti, foi por mim. A Jesus sempre estarei louvando este amor tão singular, cantando com amor. Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou. Se foi por ti, foi por mim. Cantarei de Deus a história que livrou-me do mal e concedeu-me salvação. Com amor, Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou. Se foi por ti, foi por mim. A Jesus sempre estarei louvando este amor tão singular, cantando com amor e fervor. Sempre estarei a louvar a Jesus, meu Salvador, Senhor e Rei.
E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos a anunciamos. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 5 ao verso 7 é onde nós temos lido, para assim basearmos o prosseguimento da nossa mensagem pregada pelo profeta desta era, o sinal. Pois bem, ouvintes, Cristo era o Cordeiro perfeito. Ali no Egito, quando mataram o cordeiro natural e o sangue foi aplicado no umbral da porta, então aquilo foi um sinal. Era o sinal para a vida. Agora, que significaria o sangue deste cordeiro? Sim, é o sinal que nós somos mortos a nós mesmos, identificados com o nosso sacrifício. Então, o cordeiro, o sangue e a pessoa são identificados juntos, o sacrifício e o crente. Aqui vale a pena cada ouvinte se lembrar de que o cordeiro tinha que ser perfeito, o sacrifício tinha que ser perfeito. Embora aquele sacrifício não fazia o crente perfeito, simplesmente era um substituto, mas o animal, o cordeiro, tinha que ser sem mancha, tinha que ser macho, nunca uma fêmea, porque isso é um símbolo de sacerdote. Jesus nunca pôs uma apóstola, Deus nunca pôs uma sacerdotisa lá no Velho Testamento, e Jesus não chamou nenhuma apóstola. E sempre o cordeiro tinha que ser macho, sem mancha, sem defeito físico, porque era um sacrifício apontando para o futuro. O que a ceia aponta para nós? Por isso que o pão deve ser perfeito, sem fermento, levado ao forno e feito por mãos cheias do Espírito Santo, porque aponta para o passado, para aquele sacrifício que nos redimiu. Também o vinho puro aponta para o sangue de Jesus Cristo. O tipo no passado tinha que ser perfeito. E se temos algum tipo agora no presente, então não pode ser imperfeito. Não pode ser pão com fermento. Não pode ser suco de tomate, suco de uva, ou qualquer coisa assim como aquele rei. Escudo de bronze mesmo serve. Qualquer coisa serve. Não. Se o tipo no passado tinha que ser perfeito, e hoje nós temos algum tipo no Novo Testamento, esse também Deus exige que seja perfeito. E o que fala o pão e o vinho da ceia? O que ele significa para o crente? Esses elementos. Na verdade, aquilo ali continua sendo pão, continua sendo vinho. Ali não está Cristo, carne, sangue ali. Não é isto. Ali está simplesmente um tipo. Mas tinha que ser queimado antes da meia-noite, o tipo, lá no Velho Testamento. Então, esse tipo permanece não com sangue, simplesmente tipo. Foi o que Jesus usou, foi o pão e o vinho. Foi o que Melquisedeque deu para Abraão antes da lei. Ora, isso combina perfeitamente. Isso é como 2 mais 2 são 4. Isso é uma matemática de Deus. Você sabe que a matemática não falha. Quem falha é o homem. Deus não falha em seus tipos. Muito bem, amados. Então aqui está uma coisa muito perfeita que ninguém pode discutir, ao contrário, se é que é um cristão.
Então você agora está identificado juntamente com o seu sacrifício. E o seu sacrifício, para ser perfeito, você tem que ter uma fé perfeita, uma doutrina perfeita sobre este sacrifício. Então vamos começar por aqui. Jesus Cristo para você é primeira ou segunda pessoa? Aí você já vai ver que tipo de sacrifício você tem. Se você se apresenta a Deus, ao Pai, com uma segunda pessoa, isso aí está invalidando o sangue de Jesus Cristo na sua vida. É por isso que nós temos um cristianismo muito operante em política, em dinheiro, em fama, em personalismo e em dons. Mas é porque o sacrifício fica imperfeito. Eu posso provar isso nas Escrituras. Eu não estou falando de mim mesmo. Eu não estou aqui como um corajoso para chamar uma guerra sobre mim e vencer alguém pelas Escrituras, como um buscador de pleito. Não. Eu simplesmente me regozijo em poder repartir convosco estas verdades. De graça recebeste, de graças dai. Agora, todas as pessoas são boas. Nós não estamos aqui contra nenhum homem, nenhuma mulher, mas simplesmente mostrando uma verdade que, por certo, choca. E o homem e a mulher se dão por ofendidos às vezes. Você combate o fumo, quem se sente ofendido é o fumante. Mas vamos mostrar aqui que o sangue de Jesus Cristo não é o sangue de uma segunda pessoa. Se for de uma segunda pessoa, então seu sacrifício é imperfeito. Então a razão pela qual temos um cristianismo inoperante em testemunho, em vida vivida. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Por favor, você quer anotar? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Nós não precisamos ter pressa para fazer um sermão e emocionar as pessoas dentro de 15, 20 minutos. Não precisa disto. Basta você pegar o pouquinho que Deus está nos dando. A viúva tinha um pouquinho apenas. Ela não tinha tudo, mas aquilo foi multiplicado. O rapazinho tinha ali uns peixinhos e uns pãezinhos apenas, e aquilo foi multiplicado. Basta você ter estas coisas como base, e o Senhor Jesus multiplicará tudo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Ele está falando a homens que olhavam também por outras congregações, a homens que estabeleciam outros. Só quem não tem conhecimento bíblico é que se escandaliza quando o Espírito de Deus estabelece isto. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele, a igreja de Deus, que ele, ó o pronome, ele, não eles, ele resgatou com seu próprio sangue. Quem foi que derramou sangue? Foi o Espírito? Jesus disse, um espírito não sangra, um espírito não tem ossos, um espírito não tem carne. Você não pode pegar num espírito. E os discípulos, assustados e coisa, disse, mete o dedo aqui. E você verá que é ferida mesmo. Então você está vendo agora que Jesus não tinha o sangue de uma segunda pessoa, mas o sangue do próprio Deus. E ele resgatou com o seu próprio sangue. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Você tem que se aproximar de Deus com um sacrifício perfeito, não manco, cheio de mancha, cheio de interpretações de fulano, de ciclano, de beltrano, da tradição mais antiga, aquilo outro. Não, não. Não havia tradição mais antiga do que aquela de Caifás e Anás.
E aquela tinha sido dada originalmente por Deus, não num concílio de Nicéia em Roma, como essa doutrina das três pessoas foi dada. Essa nunca foi dada por Deus. E, no entanto, o fogo estranho do altar, lá no templo, aquele foi dado por Deus. Caifás e Anás tinham muito mais razão de rejeitar o sacrifício a Jesus Cristo do que os cristãos de hoje. Porque que dia que Deus deu essa doutrina de três pessoas distintas? Quando Ele comprou com seu próprio sangue a igreja. Você tem que aproximar-se de Deus sabendo disto, que o Espírito Santo gerou um corpo. E como nasceu de mulher é filho. E essa natureza. Então, este homem, este corpo, esse tabernáculo, fala com aquele que o gerou. Isto é certo. Mas eu pergunto para você, o sangue de seu filho é seu ou não é? É seu sangue. Então ali estava, Deus fecundou um óvulo e o colocou no ventre de Maria e preparou um tabernáculo para se manifestar no ofício de filho, porque como pai ele já havia se manifestado. Agora ele teria que se manifestar como filho e logo como Espírito Santo na pessoa, o sacrifício perfeito na pessoa, porque se não houvesse sangue, não haveria remissão. O antigo sacrifício não trazia a vida do cordeiro animal sobre o crente, por isso ele continuava com a mesma natureza. Mas quando Jesus Cristo morreu e pela fé você caminha nesta luz, o seu sangue nos purifica de todo pecado. Então agora ficamos prontos, limpos, para sermos habitados pelo próprio Deus, que é o Espírito Santo, que por sua vez é a pessoa de Cristo na igreja. É a pessoa de Cristo em você. Você tem a Jesus Cristo. Você tem o Espírito Santo, porque quem tem o Filho tem também o Pai. Diz a palavra. Você não tem duas pessoas dentro de si. E Ele não se manifesta em você como pessoa. É Espírito e Espírito Santo. Mas por quê? Pela fé, num sacrifício perfeito, seus pecados foram purificados, apagados, e Paulo faz a pergunta que desafia: por causa disso, então, vamos continuar vivendo no pecado? Por causa dessa graça? Paulo disse: de modo nenhum. Você apresentará seus membros como instrumentos de iniquidade para ser provocados, cobiçados e outras coisas assim. Por quê? Você tem consciência de que seu passado foi apagado, foi purificado e de que você está habitado pelo Espírito Santo, o que faz pulsar seus desejos, o que inspira suas intenções, o que move sua alma, o que move agora seu coração. É o Espírito Santo, é a vida de Cristo em você. O sacrifício é perfeito ou não é? Quando você encara Jesus Cristo como próprio Deus, derramando seu sangue, sangue do próprio Deus, remindo a você, Ele sendo em forma de Deus, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, o que habitar, se manifestar. Ele disse assim: eu e o Pai somos um. Ele não disse: eu e o Pai e o Espírito Santo somos três. O homem que disse Pai, Filho e Espírito Santo são três. Mas ele, Jesus, disse: eu e o Pai somos um, porque o Pai é o Espírito Santo. E ele disse: Espírito não tem carne, Espírito não tem ossos, Espírito não pode derramar sangue. Então é uma teofania de Deus, é uma aparição de Deus se sujeitando à lei da concepção, do nascimento.
gemendo, brincando, Jeová brincando, Jeová chorando, Jeová ali na carpintaria, Jeová comendo, sentindo fome. Há um livro chamado Príncipe da Casa de Davi, que diz que quando Jesus Cristo ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele se assentou numa pedra ali, com as duas mãos na cabeça, com a terrível dor de cabeça. Agora isso combina perfeitamente com as Escrituras. Ele se enfermou ao tomar a morte sobre si, ao tomar as nossas enfermidades. Era homem de dores, experimentado no trabalho. É demais você pensar, ver em Jesus Cristo o próprio Jeová? Então será demais, absurdo, você também ver esse Cristo em você. É por isso que a igreja não chega na posição que ela deve chegar, no poder do Espírito Santo. Sempre tem que ter um homem, é um personagem, mas isso tem que vir para a igreja. Foi um homem ungido, agora é um povo ungido. Agora é esta mulher ungida pelo Espírito Santo no seu posto do dever. Quando o organismo nasce correto, perfeito, cada membro está em seu lugar certo. Mas se nascer uma criança com a mão no lugar do ouvido e o ouvido no lugar da mão, isso é monstro, isso não está certo. Esse organismo, esse corpo não é perfeito quando mulher está no lugar de homem e homem atuando como mulher e coisas assim. É monstro isso não é corpo de Cristo. O corpo de Cristo é cada um no seu lugar, cada um em sua função, cada um respondendo na hora certa, irrigado pelo mesmo sangue, dirigido pela mesma mente. É isso que faz esse sacrifício quando ele é revelado ao crente pelo Espírito Santo. Oh, sim, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Todas essas doutrinas que saem fora deste princípio divino, escriturístico, pela revelação. Luz quer dizer revelação. Luz quer dizer coisa que dissipa as trevas. Não há luz nas trevas. Não pode haver. Não há sol nas trevas. Não é isto propriamente. Não é assim. O mundo não entende isto. Você não pode ver trevas havendo luz. Como você pode misturar uma coisa com a outra? Ou você é cego e não enxerga nada, ou você anda na luz, uma das duas. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Oh, que Deus vos abençoe, que Deus vos encha da graça e do poder do Espírito Santo. Que esse sol da justiça, que não é apenas uma chamazinha ali, você enxergando, aquela pintinha de luz, aquele palitinho de fósforo, esse sol acaba, dissipa as trevas na sua vida. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo, com esta palavra. Amém. Toda a escuridão da noite hoje é sol, tenho luz no coração, vivo agora a luz de um rútilo arrebol, tenho luz no coração. Tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou.
doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Cristo, o mundo, um paraíso fez pra mim. Tenho luz no coração. Meus deveres com amor eu cumpro enfim. Tenho luz no coração. Tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz